Nós vamos meditar esta noite em uma porção da palavra do Senhor que está lá em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Momento em que Sara manda embora Agar, a sua serva, a sua escrava. E há algumas lições que Deus quer falar conosco nesta noite, nesta palavra que Ele nos entregou. Gênesis capítulo 16, do verso 1 até o verso 14, né? Diz assim a palavra do Senhor: Sarai, até esse momento Deus não tinha mudado o nome de Sara e nem de Abraão, nem de Abrão para Abraão, então ainda é os nomes anteriores, né? Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez, assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu a Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que ela está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas, sempre tem um mas, quando Deus intervém. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor lhe disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. Ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Vamos orar? Pai, essa porção, Senhor Deus, que relata um tempo difícil na história do teu povo Israel, no início dessa história, Senhor Deus, certamente nos foi deixada para nos edificar, para nos fortalecer, e por isso agora nós pedimos graça. Sim, Deus, abra nossas mentes, fala aos nossos corações, de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo, Deus, essa mensagem nesta hora, que o Senhor esteja falando aos corações, porque sem a iluminação da Tua palavra, é vã toda a elucubração humana, todo o raciocínio humano é vão, se o Senhor não iluminar nossas mentes e corações nesta hora. Isso te rogamos, isso te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. O tema dessa mensagem, como você está vendo aí, é o Deus que vive, o Deus que vê,
Deus que vê ou Deus que ouve? Deus é o Deus que vê ou Ele é o Deus que ouve? Porque, ao que nos parece, Agar faz uma confusão aqui. Porque Deus se apresenta para Agar, ou o anjo do Senhor se apresenta para Agar, como aquele que ouviu o seu clamor. Nós não sabemos quando é que foi que Agar clamou para Deus. A Bíblia não relata quando é que foi. Mas ele se apresenta assim: Deus ouviu o seu clamor, né? E Agar fala assim: o Deus que me vê. E põe o nome no poço, de o poço daquele que vive e me vê. É muito comum que as pessoas confundam a revelação de Deus, entendam diferente. Situação semelhante aconteceu com Jacó. Lembra quando Jacó estava indo para se encontrar com Labão, e ele fica cansado, e ele vai dormir, pega uma pedra, deita sobre a pedra e tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma escada e anjos que sobem e descem pela escada, e quando ele acorda, e nesse sonho o anjo fala assim para ele, ou Deus fala assim para ele: eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares, não só naquele lugar onde ele estava, mas em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para essa terra, e não o abandonarei. Eu vou com você, e não o abandonarei, até que cumpra tudo o que lhe prometi. Mas aí Jacó acorda, o texto continua dizendo assim: quando acordou, Jacó disse assim: de fato, o Senhor Deus está nesse lugar, e eu não sabia disso. Gênesis 28, 15 e 16. Olha só, Deus fala para Jacó assim: eu estou com você. Jacó entende assim: Deus está nesse lugar. E quando ele sai daquele lugar que ele passou a chamar de Betel, ele já não sente mais a presença de Deus. Por quê? Deus se revelou, mas ele entendeu diferente a revelação. Algo semelhante está acontecendo com Agar. Deus diz para Agar assim: eu ouço o seu clamor. E Agar entende assim: eu estou vendo o que você está passando. Eu estou vendo o que você está sofrendo, a luta que você está sofrendo. Mas Deus está dizendo assim: eu ouço. A proposição que está aí diante de você é esta: Deus que vê ou Deus que ouve? E aí tem duas afirmações categóricas para mexer com você. Porque quem vê dá socorro momentâneo. Quem ouve oferece cura permanente. Por isso Agar está diante de uma situação em que ela recebe uma revelação de Deus, mas está se perdendo nas suas mãos a preciosidade dessa revelação, porque ela interpreta de maneira errada. É como Jacó. Deus fala assim: eu estou com você aonde você for. E Jacó entende assim: ele está nesse lugar. Mas não era isso que Deus tinha dito. Deus fala para Agar assim: eu ouço o seu clamor. Agar diz assim: ele me vê. Totalmente diferente. Quando você vê, você socorre imediatamente, momentaneamente. Quando você ouve, você produz cura. Cura que é permanente. Por isso eu gostaria de sugerir que você encarasse Deus como Deus que ouve. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim: Deus está me vendo. Outro dia mesmo estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse assim: Deus está sempre me vendo. E aí compartilhou uma situação em que ela estava passando por dificuldades, e aí recebeu um socorro que ela concluiu só podia ter vindo de Deus. E a ideia é essa: Deus está me vendo. Mas Deus não está nos vendo apenas. É claro que Ele nos vê, porque Ele vê todas as coisas. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer nos ouvir. Ele nos ouve. E isso é muito mais profundo. Isso produz cura permanente em nossas vidas. Por isso eu gostaria de sugerir para você que você aprendesse a falar do que está no seu coração e a sair da superficialidade. Isso, como está vendo aí na sua tela. Fale do que está no seu coração. Saia da superficialidade.
Porque olha a pergunta que o anjo do Senhor fala para Agar. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Segundo os estudiosos, as 3 perguntas mais inquietantes de todo ser humano é: quem você é, de onde você vem e para onde você está indo? E é o que o anjo pergunta para Agar: de onde você está vindo? Ele já diz, né, você é escrava de Sarai, né, ele já sabia, já tinha afirmado para ela quem ela era, né, ela era escrava de Sarai. Mas ele pergunta: de onde você vem? Para onde você vai? Perceba que o anjo não faz essa pergunta porque lhe faltava o conhecimento. Ele sabia muito bem quem era Agar. Ele mesmo afirma: Agar, escrava de Sarai. Não lhe faltava conhecimento. Então, por que ele pergunta? Porque ele quer que ela fale. Porque há poder de cura quando nós falamos. Há poder de cura quando nós expressamos. Porque o Deus é o Deus que nos ama. É o Deus que nos ouve. E há poder. Ele pergunta para, por exemplo, ele pergunta para Adão. Ele pergunta para Adão: Adão, onde é que você está? Ele sabia onde é que Adão estava. O que ele queria? Ele queria que Adão dissesse, que Adão falasse, porque ele quer ouvir o que vai no nosso coração. E essas perguntas inquietantes para Agar: de onde você vem? De onde você vem? E para onde você vai? São perguntas inquietantes. Ora, você sabe muito bem que nos nossos relacionamentos nós temos o hábito de ficar apenas na superficialidade. Porque preste atenção numa coisa aqui, em nome de Jesus. Nós podemos falar com Deus, de joelhos, sentado, onde estamos, em casa, na igreja, no trabalho, dentro do carro. Você pode falar com Deus a todo momento, Deus está te ouvindo. Mas sabe quando Deus está te ouvindo também? Quando você fala com um amigo, quando você fala com um presbítero, quando você fala com um líder de célula, quando você fala com um discipulador, quando você fala com um pastor, quando você fala com um amigo espiritual, com quem você está traçando uma conversa, ou tabulando uma conversa espiritual, que toca em assuntos que vão além da superficialidade. Para de falar só de Covid, de BBB, para de falar só de Corinthians, de Palmeiras, para de falar coisa superficial. Fale dos seus medos. Fale do que está no coração. Porque quando você fala, seja em oração ou para uma outra pessoa, esse processo de fala gera cura. Deus é um Deus que quer trazer cura a partir da nossa fala. É por isso que ele pergunta para Agar: Agar, de onde você vem? Para onde você está indo? Ele está querendo que Agar pare para pensar. Tipo assim, o que você está fazendo, Agar? Para, reflita, e quando ela fala, ela consegue receber cura. Né? Eu gosto muito de lembrar de uma frase que eu ouvi uma vez num curso de aconselhamento familiar que eu fiz. A professora dizia assim, que às vezes as pessoas, elas vêm com um emaranhado de problema tão grande na cabeça delas, que elas não sabem nem por onde começar. É muito comum as pessoas sentarem no gabinete pastoral e você perguntar assim: então qual que é o problema? Aí ela fala assim: não sei nem por onde eu começo. Parece um novelo de linha que perdeu, que se enrolou todo, ela não sabe nem por onde começa. Aí com paciência você vai ouvindo e a pessoa vai falando aos pouquinhos aquilo que aconteceu. No final, acaba o tempo que você tinha para atender aquela pessoa e você a dispensa e ela fala assim: olha, você me ajudou muito. Mas muitas vezes o pastor nem falou nada, ou o conselheiro, ou o amigo nem falou nada. O que aconteceu? Enquanto a pessoa falava, ela organizou aquela bagunça de pensamentos, de ideias, de emoções que estavam agitando o seu coração. E ao falar, ela foi curada. Por isso, Deus é um Deus que ouve. E quem ouve traz cura, ou dá cura permanente. Fale o que vai no seu coração. Saia da superficialidade. Fale: eu estou com medo, eu estou me sentindo frágil, eu estou me sentindo tentado, tentada, eu estou com raiva, com ódio, eu quero matar. Saia da superficialidade, de falar: foi tudo bem, não é nada, não se preocupa.
Fale do que está no coração. Fale com Deus em oração. Fale com um amigo, com uma amiga. Fale com um pastor, fale com um presbítero. Fale com um líder de célula. Mas fale, porque o nosso Deus é o Deus que ouve. Uma segunda proposta que eu gostaria de fazer para você, diante desta verdade, de que o nosso Deus é o Deus que ouve, e não apenas o Deus que vê, e que o Deus que ouve é o Deus que traz cura permanente, e não apenas socorro momentâneo, porque o Deus que vê traz socorro momentâneo, o Deus que ouve traz cura permanente. Segunda proposta, sugestão que eu quero lhe fazer é: confesse suas falhas de caráter, abandone a pseudo-perfeição. Confesse suas falhas de caráter, abandone a pseudo-perfeição. Sabe, às vezes a gente pensa que nós somos perfeitos, porque as pessoas não conhecem muito bem a gente, e elas nos olham, e veem apenas a personalidade jurídica, porque a personalidade jurídica é aquela que nós deixamos que os outros vejam. A física é aquela que você é dentro do banheiro, é aquela que você é no quarto, quando a porta está fechada, é aquela que você quer quando você está sozinho. Então, nós sempre usamos uma máscara, e não apenas aqui uma máscara contra o Covid, usamos uma máscara para não deixar que as pessoas nos conheçam a fundo, e nós vivemos acreditando que nós somos perfeitos, que nós não temos erro. Mas é uma mentira. Isso é uma pseudo-perfeição. Parece perfeição, mas não é perfeição. Por isso, confesse as suas falhas. Porque, olha, quando Agar fala que ela estava fugindo da sua senhora, o anjo fala assim para ela. Então, versículo 16, está aí na sua tela. Então, o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. Volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. Qual era a falha de caráter de Agar? O que ficou exposto aqui? Rebelião, rebeldia. Ela até achava que ela podia obedecer a sua senhora quando a sua senhora lhe mandava ela fazer alguma coisa que ela achava boa, como, por exemplo, se deitar com o seu marido. Olha, Agar, você vai lá e vai se deitar com o meu marido. Agar fala assim: tudo bem, se é para fazer esse sacrifício, eu vou fazer. Né? E vai. Agora, quando ela começa a ter que obedecer e algumas coisas não são muito agradáveis, ela se rebela. No fundo, era uma pessoa rebelde. Era uma rebelde sem causa, essa Agar. Era uma falha de caráter. E o anjo percebe essa falha de caráter e toca o dedo bem na ferida. Fala assim: volte para a sua dona. O anjo podia falar assim: Agar, continue fiel ao Senhor aqui no deserto, busca o Senhor vai te guardar, vai te proteger, porque o Senhor tem uma promessa para a sua vida. Mas o anjo queria que ela fosse tratada naquela falha de caráter. E a confissão que nada mais é do que a admissão de que eu tenho uma falha e a expressão. Por isso essa palavra confesse, porque o Deus que nós buscamos, que nos ama, que está querendo curar-nos, é o Deus que ouve, e não apenas o Deus que vê. Por isso, confesse. Traz cura para a nossa alma, quando nós confessamos, quando nós verbalizamos, seja para um amigo, para um pastor, para um presbítero, para um diácono, para um líder de célula, seja para quem for, mas confesse as suas falhas de caráter. Cara, outro dia eu falei aqui na igreja, né, não sei se foi domingo passado, se foi no outro domingo, que esse período do começo de ano para mim é muito difícil, porque tem muitas promoções e eu gosto muito de comprar as coisas, né? Isso é libertador, porque eu não preciso parecer perfeito. Minha mulher chegou em casa, minha mulher fica brava comigo. O que as pessoas vão pensar? O pastor não tem controle, fica comprando as coisas, gastando mais do que deve. Estou nem aí. Eu não sou perfeito e não quero que ninguém pense que eu sou perfeito. Você também não deveria. É muito mais tranquilo você deixar as pessoas perceberem que você não é perfeito e você pode viver quem de fato você é, e sem ficar tentando manter a fachada inviolável para que as pessoas não descubram quem de fato você é. Você e eu somos imperfeitos. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados.
não é para ser perdoado. Perdoado, você já foi perdoado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É para ser curado. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Nosso Deus é um Deus que ouve. Não é apenas um Deus que vê e socorre momentaneamente. É um Deus que para ouvir, porque Ele quer trazer cura ao seu coração, porque Ele quer te ajudar a lidar com as falhas de caráter que você ainda tem, que ainda não foram transformadas pelo processo de santificação. Por isso, fale, por isso fale o que vai no seu coração, saia da superficialidade, por isso confesse as suas falhas de caráter, abandone sua pseudo-perfeição, por isso aprenda a ouvir quem está próximo de você, porque na medida em que eu os motivo a lidar com Deus que não está presente apenas nas nossas orações, mas está presente nas nossas conversas com os amigos, está presente na nossa célula, que se Deus quiser vamos voltar em fevereiro, está presente nas nossas células, está presente nos pequenos grupos, nas reuniões de orações. Esse Deus que está ouvindo e que quer gerar cura, seja através de um anjo, seja através de um irmão, de uma irmã, que se põe diante do Senhor como um anjo de Deus para ouvir e para curar. Esse Deus quer curar de maneira permanente as nossas vidas, mas nós somos os canais. Por isso aprenda a ouvir quem está próximo de você. Eu gosto muito de pensar nesta expressão, quem está próximo de você. Porque quando nós dissemos assim, irmão, você precisa aprender a ouvir, logo vem na cabeça, nossa, se eu parar para ouvir todo mundo, mas não estou falando para você parar para ouvir todo mundo. Estou falando para você aprender a ouvir quem está próximo. Jesus conta aquela história para ensinar quem era o próximo. Ele conta a história de um homem samaritano que foi assaltado e foi caído à beira do caminho. E ele diz que passou por perto dele. Passou um sacerdote, passou um levita e depois passou um samaritano que o socorreu. Ele estava passando por perto. Jesus não fala que aquele bom samaritano, que nós chamamos assim de bom samaritano, era uma pessoa que saía procurando mendigos ou pessoas assaltadas por aí. Mas naquele momento ele passou por alguém. Você e eu não temos que ouvir todo mundo, mas em algum momento Deus vai colocar pessoas próximas de você, para que você seja um anjo dele, para ouvir essa pessoa e para gerar cura na vida dessa pessoa, pois o nosso Deus é um Deus que ouve e não apenas um Deus que vê. E um Deus que ouve é um Deus que traz cura permanente. Olha só o que Deus diz para Agar, o que o anjo diz para Agar no versículo 11, está aí na tua tela. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael. O nome Ismael quer dizer Deus ouvirá. Aí Agar fala assim, Deus é o Deus que vê. O nome do moleque ia ser Deus ouvirá. Mas ela entende tudo errado. O Deus que eu encontrei nesta tarde é o Deus que vê e não o Deus que ouve. Preste atenção, Deus é o Deus que ouve e Ele pode estar querendo ouvir através de você. Ouvir, quem sabe, a dor do seu esposo, ouvir, quem sabe, a dor da sua esposa, ouvir, quem sabe, a dor do filho, a dor da filha, ouvir, quem sabe, a dor do colega de trabalho, ouvir, quem sabe, a angústia daquela pessoa que você encontrou no restaurante ou que entrou no elevador junto com você. Mas aprenda a ouvir quem está próximo de você. Deus é o Deus que ouve, e o Deus que ouve traz cura permanente e não apenas socorro temporário ou socorro momentâneo. Para concluir, eu gostaria de lembrar um episódio em que 2 discípulos de Jesus estavam voltando para suas casas. Nós conhecemos esse episódio como os discípulos no caminho de Emaús.
Eles estavam voltando para Emaús, um povoado que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam estupefatos, eles estavam tristes, eles estavam decepcionados com os acontecimentos, e eles estavam sem esperança, sem fé, mais ou menos como dizendo assim: nossa, nós acreditamos que nós estávamos seguindo um projeto vitorioso, mas e agora? Tudo se perdeu, Jesus morreu, e nós perdemos nosso tempo, perdemos dinheiro, e estavam voltando desanimados para Emaús. Então Jesus chega perto e pergunta para eles assim, de maneira que eles não percebam que ele era Jesus. Jesus chega perto e pergunta para eles assim: o que é que vocês estão falando pelo caminho? O que é que vocês estão falando pelo caminho? E aí eles falam assim para Jesus: será que você é o único habitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? E aí Jesus pergunta: o que foi? Por que Jesus pergunta o que foi? Porque Jesus queria dar para eles um espaço de fala, porque Jesus queria que eles falassem, que eles mostrassem qual era a percepção que eles tinham do acontecimento. E a partir daquilo que eles falaram, Jesus trouxe cura, foi ensinando eles, mostrando para eles como era necessário que o Cristo sofresse, até que eles chegaram ao momento em que eles pararam para comer. Jesus partiu o pão e eles viram quem era Jesus, e aí eles falaram, Jesus sumiu da vista deles, e eles falaram um com o outro: não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? A partir desta pergunta: o que foi? O que foi? O que foi que está acontecendo? O que foi que te faz chorar? O que foi que te faz triste neste momento? O que foi? Eu quero te convidar nesta hora a falar com Deus. Ouça Jesus ao seu lado, presente junto de ti, seja de maneira sobrenatural, seja de maneira real, mas invisível, seja através de uma pessoa, um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Ouça Jesus perguntando para você: o que foi? O que foi que você está assim estupefato? O que foi que você está assim tão desanimado? O que foi que está acontecendo? O que foi? Ele quer ouvir o que você tem a dizer, porque Deus é o Deus que ouve, e o Deus que ouve traz cura permanente. Eu te pergunto agora, em nome de Jesus: o que foi? Fale com Deus. Eu vou te dar alguns segundos para você falar com Deus, ou para que você estabeleça um compromisso com Deus, de falar com alguém, entendendo que essa pessoa é um instrumento de Deus, para ouvir a sua história, a sua dor, e para trazer cura ao seu coração. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, e agora ouça o Senhor dizendo: o que foi, meu filho? O que foi, minha filha? O que foi? O que te faz perplexo? O que te deixa tão desanimado? O que foi que está acontecendo que o seu coração está tão irado? O que foi? Fale com Ele, fale agora. Assuma o compromisso de falar depois, mas não deixe de falar, pois o Deus que nós cremos, que nós buscamos, é o Deus que ouve. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é tardio para falar e pronto para ouvir, Senhor. Sim, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que pacientemente nos ouve. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não deixa que nós fiquemos sem ter um espaço onde podemos debruçar, onde podemos expressar tudo aquilo que está no nosso coração, toda dor, toda tristeza. Obrigado porque nós sabemos que diante do Senhor nada é avaliado como coisa boba, coisa de criança, deixa de besteira. Sabemos que o Senhor acolhe a nossa dor e traz cura permanente. Eu te peço a Deus, que o Senhor nos ajude a ser pessoas que ouvem, e que ouvem bem, assim como o Senhor ouve. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos de cura para essa sociedade, especialmente nesses dias onde tantas pessoas estão desesperadas, cheias de medo. Dá-nos um coração paciente, um ouvido atento, para ouvirmos e sermos instrumentos de cura, porque nós queremos ser os teus olhos, os teus pés, as tuas mãos,
a tua boca e principalmente os teus ouvidos, ouvindo o clamor daquele que está próximo de nós e sendo instrumento de cura, Pai. E dá-nos a graça de termos coragem de falarmos o que vai em nosso coração, para sermos curados, conforme a tua palavra nos orienta, Pai. É assim que oramos e por tudo te damos graça, em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, onde você estiver, recebam agora a bênção do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vocês. Que assim seja, desde agora, e que assim seja para todos sempre. Assim eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tenham todos uma boa semana na presença do Deus que ouve e vê.